Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Filipenses capítulo 1, no versículo 9, amém? Lembrando a vocês que tem vídeo novo no canal de ontem à noite, tem mensagem do coração de Deus. Essa menina não vai. Tem mensagem do coração de Deus lá e mensagem da tarde. Dá um pulinho lá que está abençoada a palavra em nome de Jesus. Aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo. Não, depois. Nós vamos ver. Gente, tá bom? A minha mãe é bonita pra sempre, gente. Ela é muito fofa. Ela é muito bonita. Ela vai ser a Rapunzel do mundo, gente. É bonita, mamãe. Tá. E nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando com os irmãos os Filipos, né? Os irmãos em Cristo. Ele estava aqui orando, né, a Deus, falando com eles, né, através de uma carta, que toda vez que ele lembrava deles, ele dava graças a Deus, ele apresentava a Deus os irmãos em oração para que Deus viesse abençoar ele, né. Ele também vem dizendo aqui, cadê no versículo 7? Cadê no versículo? Deus sabe do meu amor por vocês e de saudade que eu tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento, né? Você vê, mesmo Paulo estando preso na prisão, ele tinha essa preocupação, esse zelo com os irmãos em Cristo quanto à vida espiritual deles, né? Pois ele orava por eles, né? E ele, em suas orações, né? Ele vem orando para que o amor de Deus viesse cada vez mais crescer no coração deles, né? Viesse transbordar esse amor, esse caráter de Cristo na vida dele. Ou seja, ele orava para que eles viessem crescer, amadurecer espiritualmente, tanto no conhecimento e tanto no entendimento, né? Pois o desejo dele era esse, porque ele era um propagador do Evangelho e ele sabia que tinha irmãos também que faziam a obra de Deus e eles estavam unidos, tudo em prol do reino de Deus, queria ver esse crescimento, queria ver ele sendo usado por Deus, né? Então, o coração dele era de abençoar, ficava feliz por ver o Senhor abençoando, usando eles. Então, ele tinha esse amor para com eles e tinha prazer de estar com eles, né? Ensinando a palavra, vendo o Senhor usando o que ele estava fazendo a obra de Deus. Então ele entendia, né, que unidos em prol do reino de Deus, a obra de Deus cresceria, né? A missão de Deus iria ir para frente, porque mesmo ele estando lá na prisão, ele estava também anunciando o evangelho lá, e também através de cartas, né? Então, ele estava ali, né? E ele também vem falando das aflições, das situações adversas que ele vivenciou e tem passado, mas antes ele vem dizendo assim, olha, quero que compreendam o que é verdadeiro, o que é verdadeiramente importante para que viva de um modo puro, sem culpa até o dia de Jesus Cristo. Então ele falou assim, olha, quero que vocês entendam, compreendam, que o que é mais importante, né? O que é verdadeiramente importante, né? Vocês vivam de acordo com o que a palavra de Deus declara. Tudo que for puro e sem culpa, vocês devem permanecer e devem estar colocando em prática, né? Até a vinda do Senhor, até a vinda de Cristo. Que vocês sempre sejam cheios do fruto da justiça. Pois é, fruto da justiça. A Bíblia diz, né, que aqueles que dão frutos bons, vai colher frutos bons. Aqueles que dão frutos ruins, vai colher frutos ruins. Então, não tem como uma árvore boa produzir frutos ruins e não tem como uma planta, uma árvore, nascer frutos bons, né? Então, ele vem dizendo que vocês sejam sempre cheios de frutos de justiça, né?
quando nós estamos em Cristo, quando a palavra de Deus está em nós, temos o fruto dele dentro de nós, a semente dentro de nós, essa semente ela vai florescer, né? Porque o que está dentro faz a diferença por fora, porque a transformação, quando a palavra entra, ela fica evidente. Pois é, passamos a refletir a imagem de Cristo. E ele desejava que os irmãos viessem sempre cheios do fruto da justiça. Por quê? A Bíblia diz que Deus é justiça e nele não há injustiça. Andando em justiça, vou estar agradando a Deus, sendo filhos sábios, obedientes e prudentes. Então, ele vem mencionando que o desejo dele é ver ele cheio de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, você vê o quanto Paulo, ele tinha esse olhar de amor, esse amor genuíno, esse acolhimento, o amor dele era verdadeiro e sincero, desejava o bem para os irmãos, né? Porque o bem que ele queria para eles, né? Se ele estava crescendo no conhecimento, no entendimento, ele queria que os irmãos também conhecessem, tivesse esse conhecimento, viesse estar dando fruto de justiça, não é verdade? Então, você vê que não tinha inveja, né? Que fazia separação, né? Porque ele sabia discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Então, se ele ali era um instrumento de bênção, ele entendia, essa obra não é minha, do Senhor. Então, todos têm que alcançar, todos têm que ser um imitador de Cristo, todos têm que ser uma bênção, todos têm que dar continuidade a esse trabalho, porque foi para isso que Cristo nos chamou, nos levantou. Então, ele estava ali instruindo, né? E falando que as orações que ele faz, ele sempre tem incluído os irmãos em Cristo e que... parou aí. E ele vem dizendo a alegria de Paulo por Cristo ser anunciado. Ele tinha alegria e prazer de anunciar o Evangelho. E ele vem dizendo assim, ó, quero que saiba, irmãos, que tudo que me aconteceu tem me ajudado a propagar as boas novas, porque o que ele vivenciou gerava dentro dele mais combustível, mais força, pois é. Ele tinha mais argumento, ele tinha experiência para contar. Pois é, ele cresceu no meio da dor, do sofrimento. E ele tinha ali, através do que ele vivenciou, né? Ele tem ajudado, né? Aqueles irmãos que estavam passando por problemas difíceis e que ainda iria passar. E ele assim estava instruindo a permanecer firme no Senhor, manter-se fortalecido a sua fé no Senhor. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabe que eu estou preso por causa de Cristo. Então, ele não estava preso por ele ter feito algo de errado, mas por causa de Cristo. Mas ele também entendia que estar com Cristo não é só mil maravilhas, mas é sofrer, né? Retaliações no mundo espiritual, ou seja, é vivenciar, é presenciar das aflições de Cristo, né? Então, ele vem dizendo assim, olha, por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor, anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Então, ele vem dizendo, porque ele também estava dando fruto de justiça onde ele estava. As pessoas se sentiam fortes e corajosos, né, ali no Senhor, por estar passando por aquelas lutas ali, aquela adversidade. E ele disse assim, é verdade que alguns anunciam Cristo por inveja, rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Esses pregam por amor, pois sabem que foi designado para defender as boas novas, né? Aquele que, no entanto, anuncia Cristo por ambições egoístas, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa, sejam motivações deles falsas, sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. Isso me alegra e continuarei a me alegrar, porque sei que com as suas orações e o auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação, né? Então, ele vem dizendo aqui, né, que continuarei a alegrar, mesmo em dias difíceis, mesmo num dia de
sofrimento ao qual ele está vivenciando e o desafio que viria pela frente, né? Eu sei que em suas orações e o auxílio do Espírito Santo, ele resultará em libertação. Então, ele cria na libertação, na saída dele, e que o Espírito Santo estava ali com ele, ensinando, confortando, no que fosse útil, né? Porque Jesus, quando ele foi para o Pai, ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Consolador, que consolaria os corações, que ensinaria no que fosse útil, né? Ele estaria cuidando de nós. Então, é o Espírito Santo que muitas vezes vai estar intercedendo por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo estará lá intercedendo por nós. Então, ele estava ali confiante no Senhor, porque se ele estava ali, tinha a hora, o momento certo de sair daquele lugar, né? O que eu quero te dizer, que assim como Paulo, ele estava a serviço de Cristo, e ele estava preocupado, pois a missão de Paulo era ser representante de Cristo, né? E ele orava, né? Você vê que a oração, né, dele para com Deus, pelo povo, Deus estava abençoando. Então, nós sabemos que nós, sem oração, sem diálogo, sem falar com Deus, não funciona. Tem que falar com Deus, apresentar a Deus as queixas, necessidade, seu relacionamento com Deus, né? Se envolver mais com a palavra de Deus, pois mesmo vivenciando dias difíceis, Paulo se alegrava no Senhor. Se alegrava, mesmo estava lá vivenciando o deserto dele, né? Mas nesse deserto ele estava florescendo, ele estava anunciando a palavra, ele estava alegre, porque ele entendia que isso fazia parte da caminhada com Cristo. Então ele procurava crescer também no conhecimento, no entendimento, na presença de Deus, e tudo que ele vivenciou e está passando, ele entende que tem ajudado ele nas boas novas, né? No ensinamento, na palavra de Deus, ao qual ele tem também levantado muitas pessoas através do seu testemunho, da manifestação do poder de Deus através da vida dele. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, o mal veio para o bem, né? Porque estava proporcionando, estava havendo um amadurecimento, crescimento, habilitação, transformação. Deus sabe o que estava fazendo, porque Deus estava aperfeiçoando o seu filho, né? Então, os irmãos estavam aqui, né, estava aqui ouvindo o que Paulo estava falando, né? Então, essa era a preocupação dele, que ele viesse se envolver, compreender e colocar à frente aquilo que é mais importante, né? Aquilo que vai gerar crescimento, amadurecimento, que vai gerar proximidade para com Deus, isso que eles devem deixar como primeiro, né? Colocar o Senhor como prioridade, né? Eles veriam a diferença, né? Todas as outras coisas iam ser acrescentado, e eles iriam dar fruto de justiça, eles iriam manifestar o caráter de Cristo, eles seriam um povo modelo, um povo, né, transformado por Deus, né? E assim as pessoas também iam poder glorificar e querer esse Deus que estava na vida deles, né? Então, sem a presença de Deus, nós não somos nada. Então, ele quer dizer, né, que com Deus do nosso lado, na nossa vida, nós temos essa condição, podemos ser esse instrumento, ser essa bênção, né? Então, sem o Senhor, a presença dele, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Então, colocando-se na brecha, colocando-se na presença do Senhor, buscando o poder, buscando a santificação, né? Deus, ele vai usar o coração sensível à voz dele, Deus vai usar, Deus vai abençoar, e assim, coração que está sensível à voz de Deus vai poder ouvir instruções, vai poder ser usado como o Senhor quer. Pois é. Então, esse desejo era de Paulo, de ver os irmãos cuidando, colocando em prática a palavra,
e mantendo-se firme na sua vida espiritual. Pois é, tudo passa menos a palavra de Deus. Então, entendendo quem o chamou, para quem o chamou, eles deveriam, né, responder, né, esse amor, essa missão para Deus, se curvando, se colocando à disposição para Deus, e assim Deus estaria se agradando dele em nome de Jesus. Bom, eu vou ficar por aqui. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração, e eu creio que ela falou o coração de vocês. Continue a orar por aqueles que estão precisando, aqueles que estão fracos na fé, que estão distantes, e aqueles também que estão firmes, para continuar cada vez mais firmado, porque a Bíblia diz: aqueles que estão em pé, cuide para que não caia. Então, todo tempo temos que estar vigilantes, cuidando da nossa vida espiritual. Devemos estar atentos, sóbrios, né? Pois ele também diz aqui também em Efésios, né, que devemos estar no Espírito, né? Ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões, né? Então, todos os momentos, todas as ocasiões, devemos orar em Espírito, né? Pois o que se une ao Senhor torna um só Espírito. O que discerne na carne é carne, o que discerne no Espírito é Espírito. Então, ele dá essa importância, ele mostra a importância de orar no Espírito, porque o inimigo, ele não pode nos ouvir orando no Espírito, ele não sabe o que estamos falando. E ali você orando a Deus em secreto e fazendo a experiência com Deus, o inimigo não vai ouvir, vai ser somente você e Deus. Então tem aquelas orações que é para você orar ali, expressando, e tem aquelas que é para você falar com Deus em espírito, né? Em espírito, para que o mal não ouça, né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, né? E não esquece de deixar suas interações aqui nos vídeos, que são muito importantes para o canal, para que possamos continuar aqui pregando a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu abençoo cada lar, cada vida em nome de Jesus, e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Fique na paz de Cristo. Tchau.